aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E óbvio que eu vou começar pelo que tá acontecendo de mais importante. Que é um time 100%, que é a massa geral. O impressionante. O Botafogo. Quem segura o fogão de Luiz Castro? Ninguém segura. Ninguém segura o Botafogo de Luiz Castro. Eu já quero saber de vocês o seguinte. Dá pra ser campeão invicto? Não, acho que não. Calma. Seria muito difícil. 100%. Quantos pontos teria? Pô, não sei. 38 por 3 O recordista acho que tem 100, cento e pouco, né? 100 e pouco, né? Acho. Mas não vou fazer essa conta de cabeça. Eu sou jornalista, né, irmão? Pô, aí tu quer me quebrar, viu? 4 jogos, 4 vitórias do fogão do Luiz Castro. Embalado, meu parceiro. Quero saber o seguinte, não se será o campeão brasileiro, mas dá pra garantir que o Botafogo, porque a gente teve outros anos, né? A galera tem comparado, tem escutado isso. Porra, o Vasco do Ramon liderou e caiu, né? Na terceira rodada era o líder. Só que demitiram o Ramon, né? Tem demitiram isso. o Ramon. Assim, dá pra garantir que esse Botafogo ele vai brigar em cima? Então, vamos lá. Eu acho que talvez o melhor parâmetro pra isso não seja nem as 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Talvez seja o tempo de invencibilidade do Botafogo. E no meio desse tempo de invencibilidade, por que eu tô citando ele? Teve jogos ruins, né? O Botafogo empatou em 2-2 com o Magadianes lá no Chile, com um jogador a mais. Né? E o Magadianes era, na época, se eu não tô enganado, hoje eu não sei, na época era o 14º colocado do Campeonato Chileno. Ou seja, não tem um grande time, né? O Botafogo sofreu bastante naquele jogo. Teve no meio disso tudo empate com a Portuguesa, se eu não tô enganado, sabe? Teve vitória ali apertadinha contra adversário bem inferior. Então, essa invencibilidade passa pelo período que o Botafogo tava jogando na Taça Rio. Também, né, a última derrota do Botafogo é o jogo que ele é eliminado, né, da chance de classificação pra semifinal do Campeonato Carioca, pra Portuguesa, aquele jogo lá dos 3 zagueiros, né? Que o Luiz Castro coloca atacantes de alas, e aí o Botafogo vai muito mal. Então eu acho que pra responder essa pergunta, Cantarelli, eu acho que a gente tem que voltar nesse período. Por quê? Qual é a boa notícia aí? Mesmo quando o Botafogo não jogou tão bem assim, ele não perdeu os jogos. Ah, isso é por acaso? Não pode ser por acaso. São mais de 10 jogos de invencibilidade. São 15 jogos, né? 15, 16 por aí. Sim, então, 16, né? 16 jogos. Enfim, não lembro exatamente de cabeça, mas é muito tempo invicto, é muito jogo. Então, mesmo quando o Botafogo jogou mal, ele não perdeu. Isso quer dizer o seguinte: em algum momento, o Luiz Castro conseguiu desenvolver, junto com os jogadores e a comissão técnica, um time mais seguro, né? E mais efetivo na frente, que às vezes não precisa criar tanto pra vencer os jogos, e quando é bastante atacado, consegue impedir que o adversário faça os gols. E o jogo de ontem, pra mim, nem tá nessa gaveta. O jogo de ontem do Botafogo, pra mim, é o melhor do Botafogo nos últimos meses. Melhor até do que o 3-2 contra o Flamengo, na minha opinião. Sim. Porque a gente tem que levar em consideração o adversário completo. O Atlético Mineiro tinha um ou outro desfalque. Ah, o Alan tava de fora, beleza. É um desfalque importante. Mas tem lá o Batalha, que é um bom volante. Tinha o Otávio no banco. Não, um dos melhores elencos do Brasil, tá? No top 3 ali. Tá no top 3. Em termos de valor, Hulk né? jogando, Paulinho jogando, Gemerson, Lemos, sabe? A dupla de zaga titular, o goleiro titular. Quase todo mundo ali jogando. E o Botafogo com 5 reservas, né? 5 jogadores que não são titulares, dominou o Atlético o tempo inteiro. O Atlético não viu a cor da bola ontem no estádio do Newton Santos. Então, isso pra mim é muito emblemático pra gente entender. Quando o treinador roda o time e os reservas que entraram têm um desempenho igual ou melhor de quem tava jogando... O sistema tá muito bem, exatamente. Né? Aí você começa a reconhecer o bom trabalho. Né? Porque é óbvio, se sai... Pegar um exemplo de outro time aqui, sai o Dudu do Palmeiras. Claro que o Palmeiras vai sentir. Mas será que o Palmeiras vai deixar de jogar bem porque o Dudu não tá jogando? Vai continuar jogando bem. O Palmeiras... passou um período aí sem Rafael Veiga, sem um montão de gente piquerê, jogadores importantes. Sim. E continuava jogando bem. Teve ali as suas oscilações, mas continuava jogando bem. E o Botafogo ontem jogou muito bem. Partidaça do Júnior Santos. Vitor Sá, absurdo. Gabriel Pires, Marlon Freitas. Sá, né, cara? Pô, cara, os caras jogaram muita bola ontem, então é um time que tá em evolução, tá em amadurecimento. O Gabriel Pires é importante, Marlon Freitas também, que é na questão do elenco que você tá falando, são 2 jogadores que não Teve são um jogo aí titulares. recente que o Gabriel Pires não foi nem relacionado, cara. E ontem ele foi titular e jogou muito bem, né? Então, isso tem que ser considerado. Tem jogador do Botafogo, por exemplo, Carlos Alberto, ponta do Botafogo. Foi titular em vários jogos do Campeonato Carioca. Hoje ele não é nem relacionado. Ele tá ali num 4º plano no elenco do Botafogo, né? Então, perdeu espaço mesmo. Então, são coisas que a gente olha assim e vê, pô, peraí, esse time tá se fortalecendo. Ah, se dá pra brigar em cima?
o prosseguimento dessa evolução, né? A continuidade dessa evolução é que vai dizer isso pra gente. Pra mim é um campeonato que pode possibilitar isso. Né? O Brasileirão, a gente tem várias competições ao mesmo tempo acontecendo. Tá aí o Palmeiras disputando tudo. O Botafogo também tá na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Fluminense, que pra mim é outro grande candidato abaixo do Palmeiras ali, ou no mesmo patamar que o Palmeiras, também disputa a Libertadores, Copa do Brasil. Então, se manter nesse bolo inicial. Vai perder um jogo ou outro, vai empatar. O Campeonato Brasileiro é bem difícil, mas é se manter nesse bolo ali de 4, de 6, pra na hora do sprint final poder estar em condições de brigar pelo título. Com certeza.